Enquanto Ele não vem, nós esperamos. Enquanto Ele não vem, nós adoramos. Enquanto Ele não vem, nós... Olá, meus amigos, Farley Labati aqui, e a gente está aqui para o primeiro podcast da Cornerstone, e eu gostaria já de apresentar, para quem não conhece, o pastor Diego Borges, que é um dos pastores aqui da Cornerstone Curitiba e é o responsável pelo Ministério de Louvor. E a gente quer, nesse episódio, falar um pouquinho sobre o ambiente de adoração na igreja. Eu vou pedir já para o Diego se apresentar, falar um pouquinho dele. Manda aí, Diego. Tudo bem, gente? Meu nome é Diego. Desde já quero pedir desculpa pela minha... Eu pensei que você ia falar, meu nome é Diego desde que nasci. Desde que eu nasci. Eu tô um pouco rouco, mas a gente vai conseguir falar bem aqui. Estou muito feliz. A gente tem conversado a respeito disso há algum tempo já, né? De gravar o material a respeito de adoração na igreja. Então, acho que vai ser um tempo bem especial, bem importante. Então, fique com a gente até o final aí. Você que talvez tenha procurado alguma coisa a respeito de adoração na igreja e de repente nunca encontrou. A gente vai trocar uma ideia do que a gente tem vivido como igreja aqui e vai ser muito bom. Então, Diego, deixa eu puxar a conversa aqui. Eu acho que todo o pessoal que acompanha a gente, não só o pessoal da igreja, mas são os feedbacks que a gente recebe, né? E a gente percebe, a gente foi descobrindo muitas coisas e percebeu que muitas coisas são consequência de uma intencionalidade, apesar de a gente ter uma ideia inicial, mas não saber exatamente como isso ia se desenrolar. Então, para quem não conhece a história, a gente ficou quase 10 meses fechados em casa. Sim. E a gente fazia uma live uma vez por semana e a gente pensava algo sobre a adoração da igreja, mas muito foi construído nesse tempo que a gente ficou fechado em casa. Sim. Então, para quem não sabe, a gente, por 10 meses ali mais ou menos, a gente fazia uma live. A live tinha um período de adoração espontânea, principalmente. Algumas das canções que a gente gravou, que a gente canta, inclusive, nasceram nesse ambiente, né? E o que acontecia muito é que quando a live terminava, normalmente você pode assistir isso tanto no meu canal pessoal, no Farley Labati, no YouTube, ou no canal da Cornerstone mesmo. Então a gente tem essas lives, inclusive, pelo menos a ministração da palavra lá. E o que acontecia é que quando a palavra terminava, a gente sempre estendia a adoração num grupo de mais ou menos 20 pessoas, que é o que tinha, eu acho que mais ou menos lá em casa, todas as lives, né? Sim. A gente fazia um rodízio de algumas pessoas ali. E apesar de a gente ter o coração já para... não limitar esse ambiente de adoração, quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a prioridade para a adoração que a gente dá, mas muitas coisas foram sendo desenhadas e construídas nesse ambiente. Então hoje a gente vive isso num ambiente um pouco maior aqui na igreja, mas a gente percebeu que houve uma construção principalmente nesse tempo em casa, né, de adoração em casa. E isso acabou ajudando a moldar aquilo que a gente construiu para o nosso ambiente de culto, da prática de culto na congregação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre as percepções, o que você entende que mudou, que você recebeu, principalmente vindo desse tempo que a gente ficou na adoração em casa. Então, foi um tempo muito especial mesmo. Eu lembro de alguns momentos assim, onde a live ela acabava, né? E, cara, era muito especial assim ver que todos que vinham acabavam entendendo o ambiente, mesmo sendo a primeira vez. Então, acabavam ficando e eu lembro de vezes que estendeu por mais de 1h30 depois, 2 horas, né? Uhum. Que a gente experimentou isso. E, poxa, eu creio muito que o que a gente tem vivido como igreja hoje, no ambiente público, né, da congregação hoje, é muito do que a gente construiu no ambiente como família, né? A gente fala muito de mesa, a gente fala muito sobre família, e esse ambiente familiar onde a gente construiu esse ambiente de adoração, essa cultura mesmo, ela se estendeu para o culto público.
E eu creio de verdade que a gente falava muito, né? O que a gente quer, o que a gente sonha, o que Jesus tem falado com a gente, né? A respeito da adoração, e a gente falou muito sobre ser intencional, sim, mas também ter tempo, né? Então a gente não economizou tempo, a gente dava muito tempo para tudo que acontecia. A gente sim tinha um período ali de adoração antes da palavra, né? Eu acho que era em torno de, sei lá, de 35 minutos, 40 minutos, o que já é para uma live só voz e violão, já é um tempo bem grande, né? E a gente até discutia, eu acho que teve algumas vezes que a gente falou, cara, a gente já tá 40 minutos, 35 minutos, né? E depois vinha a palavra e sempre tinha uma ministração no final. E eu acho interessante que a gente entrou num lugar onde a gente ensinava as pessoas, que é uma das coisas que a gente sempre falava, né? Poxa, a gente precisa, para ter um ambiente de adoração e uma cultura de adoração na igreja, a gente precisa ensinar as pessoas. E uma das coisas que a gente faz, a gente ensina é fazendo, né? Mostrando, dando tempo. E eu falei anteriormente, né? Poxa, algumas pessoas chegavam lá pela primeira vez, né? Porque a gente tinha um rodízio. Engraçado, né? A gente tinha um grupo de umas 45 pessoas. E a gente fazia um rodízio ali com as pessoas, né? E tinha algumas que iam sendo acrescentadas, né? E essas pessoas, quando chegavam e elas entendiam, ou se não entendiam, aprendiam com o que estava acontecendo, né? Então elas eram envolvidas pela presença de Deus, né? Então, mais do que uma boa música, mais do que uma boa palavra, né? Que são importantes, obviamente, essas pessoas elas eram expostas à presença de Jesus naquele lugar. E a gente construiu um ambiente onde a gente honrava a presença de Jesus. E essas pessoas elas eram automaticamente tocadas por Jesus. E era muito bom, assim, porque a resposta que elas davam, né? Então, no final, quando tudo acabava, assim, em cada live, você via no semblante das pessoas, tipo, o que tá acontecendo aqui, né? Então, que na verdade não eram, cara, eram músicas normais que exaltavam a Jesus, que é uma coisa que a gente pode falar mais para frente, inclusive, que é a adoração vertical que a gente fazia ali, né, de se preocupar mais com exaltar e ser uma adoração bem cristocêntrica. E essas pessoas elas eram tocadas pela presença de Jesus. E elas aprendiam no ambiente. Então isso aconteceu muitas vezes, né? E foi uma construção, porque mais para frente a gente foi para um ambiente um pouquinho maior, né? Onde a gente foi para um estúdio um pouquinho maior. E essas pessoas... E eu confesso que quando a gente saiu desse ambiente menor, eu confesso que quando a gente foi para um ambiente maior, eu falei, cara, o que vai ser agora? Será que as pessoas vão continuar, né? Como que vai ser? Será que elas aprenderam de verdade? Será que o ambiente favorecia? Mas, na verdade, elas reproduziam aquilo que elas aprenderam, né? E a presença de Jesus continuava tocando as pessoas, né? Independente do lugar, né? Independente do que estava acontecendo, né? Então era importante frisar isso, né? Que não se trata do ambiente, não se trata do local, né? Tipo, a gente tem um local muito bonito aqui que favorece, obviamente, a gente ama esse lugar, mas mais do que isso, a gente honra a presença de Jesus. Então a gente dá tempo para isso, né? Eu acho que o tempo é uma coisa muito legal de a gente conversar, porque o tempo ela diz a importância que a gente dá para algo, né? Uma das formas das linguagens de amor é tempo de qualidade, né? Então a gente dá tempo para construir um lugar, construir um ambiente de adoração é fundamental. Tá dizendo o que a gente está dando de importância. Quando eu sento com você à mesa,
e eu te dou tempo, eu falo com você, eu tô te dando importância. Eu tô falando, cara, eu tô sentado aqui e eu quero te ouvir. Então, quando a gente dá tempo pro Senhor, dá tempo para um ambiente, a gente tá falando assim, Jesus, eu quero que o Senhor venha. Eu tô aqui por causa de você. Então, não importa. Uma das coisas que a gente mais fala nos cursos é a gente não tem pressa, né? Então, não ter pressa é você dar valor a outra pessoa. Quando você tá muito envolto em muitas atividades e, cara, quantas vezes a gente foi conversar de repente com uma pessoa e essa pessoa, você percebeu que essa pessoa não deu muita importância para aquilo que você estava falando, porque ela não te deu tempo, ela não parou. Então, quando a gente para, né, e fala assim, Jesus, eu quero te ouvir. A coisa mais importante aqui é você. Então, a gente vai dar tempo para você. Então, foi uma construção desde lá, cara. Eu não tô com pressa para fazer isso, né? Eu não tô com pressa de ir embora, eu não tô com pressa de comer, porque a gente tinha uma mesa depois, né? Depois de cada live. Antes e depois. Antes e depois, é porque a gente é crente, a gente gosta de comer, né? Então, a gente sempre tinha uma comunhão depois com todas essas pessoas, a gente sentava à mesa com elas. A gente não tinha pressa de voltar para essa mesa, né? Essas pessoas ficavam lá. Então, a gente construiu isso junto com todo mundo. E quando a gente veio para um ambiente maior, isso foi amplificado, na verdade. Porque as pessoas elas começaram a entender o ambiente também, entender o que a gente era como igreja, né? Dessa cultura de dar tempo, não ter pressa. Então, cara, foi uma construção desde lá. Eu não consigo imaginar a gente sem aquele tempo lá, sabe? Foi muito especial. A impressão que eu tenho, Diego, só queria fazer um parênteses, assim, quando a gente fala de tempo, né, uma coisa que a gente costuma falar muito na igreja, é que quando você nasce, um cronômetro regressivo começa a contar. E quando a gente, sei lá quanto tempo vai gastar com essa live aqui, meia hora, 1 hora, 2 horas, é um tempo que não volta mais. E se a gente está dando tempo, a gente está dando vida. Porque esse tempo de vida, ele não volta mais. E a leitura que eu faço olhando para trás é que a gente tinha uma intencionalidade de algumas coisas, mas a gente tinha o coração, mas não sabia exatamente como executar. Né? Então, uma coisa que a gente instrui muito a igreja, e eu percebo que as pessoas às vezes ficam até chocadas com isso, é que a gente constrói a ideia de que a adoração é a parte mais importante do culto. Eu sei que as pessoas têm muita dificuldade para entender isso, né? Mas eu vou tentar resumir aqui. Por quê? Porque a gente entende que existem 3 níveis de ministração. Então, o primeiro nível de ministração e o mais importante é ministrar ao Senhor. Isso é o que torna possíveis todas as outras coisas. O segundo nível de ministração é ministrar aos santos, né? E a gente entende que isso vem antes de ministrar ao mundo, porque a Bíblia traz várias vezes alguns ensinamentos que reforçam essa ideia. Né? Então, quando ela fala da assistência, por exemplo, em primeiro lugar, fala aos domésticos da fé, né? Assistência financeira, de recurso, de alimentação. Então, primeiro, a ministração aos santos antes do mundo. E, em terceiro lugar, ministrar ao mundo. E a gente entende que num culto público, você faz, em primeiro lugar, a ministração ao Senhor, que é o período de adoração. Depois, na palavra, você ministra aos santos. E quando existe ali um não convertido, ou quando a igreja sai para fora, é que você entra no terceiro lugar. Agora, quando a gente fala do ambiente de culto, a gente está falando de prestar culto. Eu acho que isso fala muito do entendimento de que cada um tem de culto também. É claro que a gente não quer ser o ISO 9000 do reino aqui, dizendo que cada um tem que fazer, mas esse é o entendimento que nós temos do propósito do culto público. Né? Então a gente entende que o cultuar é prestar o nosso culto a Deus. E a parte do culto que é ao Senhor é a adoração. Então, quando a gente está ministrando a palavra, o pregador está servindo a Deus, quem está recebendo está querendo receber algo de Deus, mas é a parte onde o pregador, o pastor, ele está ministrando os santos.
A parte do culto que é para o Senhor é adoração. Então a gente entende que essa é sim a parte mais importante. A gente até consegue imaginar um culto sem palavra, que a gente já teve. Sim. Né? Então não foi intencional, mas a adoração aconteceu, a gente entendeu aquele ambiente, se entregou a isso e tudo bem. Agora a gente entende que não pode ter um culto com palavra e sem adoração, porque cultuar é cultuar a Deus. Então a gente tinha alguns conceitos, eu olho para trás, hoje eu vejo, e a gente não sabia necessariamente como aplicar. Eu acho que a gente tinha um coração sincero, Sim. Né, que queria e não sabia exatamente a prática disso. E olhando para trás, eu vejo que as pessoas vêm hoje aqui nas reuniões, elas perguntam algumas coisas, mas como que vocês fizeram isso? Mas por que vocês fizeram isso? Então eu já tive gente, por exemplo, que falou assim, uma coisa que eu amei da igreja de vocês é que a gente consegue ouvir as pessoas cantando. Isso é uma coisa que hoje a gente não consegue abrir mão. Agora, como que aconteceu? Não teve um dia que a gente falou, não, vamos baixar o som aqui para a gente conseguir ouvir as pessoas cantando. Como que isso surgiu? Surgiu porque a gente tinha um som horrível. A gente tinha um som que era tão ruim, né? E que nessa reunião, então quando a gente saiu da minha casa, apesar que a gente continuou reunindo ainda, né? A gente se reunia num estúdio do meu sogro, que cabia ali 40, 45 pessoas. E era um som muito limitado, e a verdade é que a galera vinha com tanta força que cobria os instrumentos e cobria até quem estava ministrando a adoração, e muitas vezes eles que dirigiram. E quando a gente veio aqui para esse prédio, o som era muito limitado também. Não que hoje seja um som incrível, mas ele cumpre muito bem o papel dele, mas era um som muito limitado e o pessoal continuou algumas vezes cobrindo o som. Só que chegou um dia que a gente falou, a gente não quer perder isso. O som da igreja. O som da igreja. Então hoje eu vejo como isso é especial, porque às vezes a gente vai agregando na igreja uma parafernália tão grande. Exatamente. Então você tem um som incrível e todo mundo gosta de um som bacana. Sim. Mas por outro lado você perde isso, que é o som da congregação, porque é a igreja que adora. E eu não sei, Diego, qual é a tua opinião, a gente até nunca falou sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que isso traz uma consciência para a igreja que ela não está assistindo ao culto, que nós estamos juntos prestando, cultuando ao Senhor com a nossa adoração. E a igreja consegue se ouvir. Então eu acho que isso hoje é uma característica que a gente não abre mão. Sim. Então se a gente tivesse recurso para botar o melhor som aqui, a gente pode até melhorar o som, mas a gente não cobriria a voz das pessoas. Sim, eu acho que é muito importante falar isso. Porque, cara, a gente não está aqui mais uma vez para ser, obviamente, ISO 9000 do reino, qual que é o melhor, a coisa mais perfeita, mas assim, é interessante porque os recursos de mídia, eles são válidos, são válidos, mas uma coisa que eu tenho percebido, tanto você quanto eu, a gente já foi ministrar em alguns lugares e tal, e a gente ouve muito uma conversa da excelência, tanto na questão musical, que eu não acho que é errado você falar sobre você tratar bem aquilo que Jesus te deu, né? E ser bom, né? Mas, cara, chega num nível onde tem mais celular para cima filmando do que mão levantada. Uhum. Então isso é um indicativo para mim de que a igreja ela entrou num ambiente de entretenimento e de assistir um culto e não de participar de um culto também. Então talvez os recursos de multimídia, de mídia, fumaça, um som espetacular possam prejudicar ao invés de ajudar, né? Então, na verdade, todos esses recursos eles têm que ser ferramentas para nos ajudar e não para nos prejudicar. A partir do momento que ele tomou um lugar no nosso coração e no nosso culto público, onde as pessoas elas estão assistindo, cara, alguma coisa está errada. Então a gente tem percebido isso aqui, né? Onde a gente ouve a congregação e ela percebe, e eles se ouvem,
né? A gente teve um culto agora domingo aí que a gente teve até problemas nas caixas de som, mas o som tava ok, tava um som bem equilibrado e alto, mas mesmo assim você via a igreja cantando a plenos pulmões. Parece que a igreja ela quer cobrir o som, assim. E é muito bom isso, porque e inclusive a gente teve problema numa caixa de som, né? Uhum. E a igreja continuou cantando. Cortou mais da metade do som, porque a gente já tava, na verdade, com uma caixa. A gente tinha um som que faz muito bem o papel aqui, né? Só para o pessoal entender o contexto. E uma das caixas deu problema uma semana antes. Sim. E aí foi substituída por uma caixa bem menor, enquanto aquela foi para o concerto. E aí, durante o culto, essa caixa maior, ela zerou. Ou seja, a gente devia estar ali com 30% da capacidade de som. E a igreja... a plenos pulmões. Então, assim, isso é bom porque a gente percebe que, cara... a igreja não depende do som. Elas não dependem do som. Elas não dependem. Se a gente tivesse com o violão e no gogó, a igreja viria. Que foi que teve casos disso, né? Tipo, o som deu um problema. Porque, cara, a gente tá a gente tem um ano de igreja. Uhum. Então tem muita coisa que aberta. A gente tem arrumado e visto problemas, consertado coisas, acertado coisas. Então a gente já teve caso de, por exemplo, zerar o som e a igreja, tipo, cara, se eu largasse ali, a igreja ia sozinha, né? Então isso dá o contexto da igreja perceber que ela não está assistindo um culto, mas ela está participando. Né? Então isso é muito do ensino também, né, Farley? Tipo, a gente olha para... A gente tem falado isso muito nos cultos. Falar sobre sacerdócio, falar sobre a sua adoração pessoal, uma aula na escola bíblica que fala sobre adoração e sacerdócio, e todo o contexto, um módulo sobre sacerdócio. Então isso faz com que a igreja entenda que ela não vem para cá para receber algo ou para assistir algo. Ela vem para dar. Uhum. Ela vem para prestar o seu culto. Então, a partir do momento que essa chave vira na igreja, cara, e é o sonho de todo ministro de adoração. E não é o caso hoje, mas a gente tem culto aqui que talvez se a gente não tivesse aqui, a coisa ia acontecer do mesmo jeito. Tem cultos que normal, tranquilo, mas eu falo para os meninos do time de adoração, o sonho de todo ministro de adoração saudável, né, sem egos, com o coração no lugar certo, é, cara, que a igreja não dependa mais dele. Que a igreja ela adore sozinha. Ela entenda o comissionamento que ela está vindo para um lugar para adorar, que não precisa de um ministro de adoração. Né? É óbvio que isso é uma construção, é óbvio que talvez isso nunca chegue, mas a gente sempre vai estar batendo na tecla, né? Tipo, cara, não depende do som, não depende de recursos, porque a partir do momento que você atrai e consolida a pessoa em cima de um recurso de multimídia, em cima de um som espetacular, em cima de recursos sensacionais, essa pessoa, se um dia ela conseguir uma igreja que é melhor nisso, ela vai mudar de igreja. Uhum. Porque o que atrai ela não é a presença de Deus. Agora, quando a presença de Deus toca, aí, mano, aí é testemunhos que a gente tem ouvido durante algum tempo, né? Tipo, cara, eu vim aqui, fazia muito tempo que eu não sentia o que eu senti aqui. E não porque a gente é a igreja mais incrível do mundo. Tá longe de ser. Mas, cara, porque a gente honra a presença de Jesus, né? Então, Deus tá aqui, Jesus tá aqui. Então, cara, se a presença de Jesus não tocar o cara, eu prefiro que ele... O que vai tocar, né? E se ele vir para cá por causa de um multimídia, de um som sensacional, e mais uma vez, são coisas boas, mas elas não podem tomar o lugar da presença de Jesus, né, dentro de um culto público. Então, a gente tem ensinado isso culto após culto. Eu converso muito com o pessoal do time de adoração e falo, cara, a gente precisa sempre estar ensinando a igreja. Pode ser que daqui 3, 4 meses venham várias novas pessoas aqui para a igreja. Essas pessoas elas vão estar inseridas num ambiente que já é um ambiente de cultura de adoração. Porém, essas pessoas precisam ser ensinadas mais uma vez e sempre estar lembrando elas dessas coisas, né? Então, a gente é muito intencional nisso. A gente é intencional na forma, nos livros que a gente indica para as pessoas.
A gente tem falado muito sobre cultura de adoração, construir uma casa de oração, uma casa de glória. Então a gente tem dado ferramentas para essas pessoas também, né? Então o membro ele vem aqui, ele participa de um culto onde a presença de Jesus está aqui, mas mais do que isso, além disso, né? Mais do que isso não, mas além disso, nós temos ensinado essas pessoas. Cara, esse livro, leia esse livro. Talvez, poxa, você nunca ouviu falar sobre sacerdócio, está aqui esse livro. Leia, coma esse material, né? Então, porque, cara, no final a gente estava falando sobre adoração, né? Sobre a adoração ser a parte mais importante do culto. Quando a gente fala isso, a gente, de forma nenhuma, a gente está menosprezando a palavra, né? Então, às vezes a pessoa pode ouvir isso, pegar esse corte e falar assim, nossa, os caras estão... Né? E alguns irmãos na fé mais fervorosos com relação à palavra e o valor da palavra possam até ficar chateados, mas a gente não está diminuindo a palavra, muito pelo contrário, né? No final do dia, no final das contas, a palavra, o estar com Deus, o seu momento devocional, você estar ali estudando a palavra de Deus, entendendo quem Jesus é através da palavra, falando, cara, esse é um Deus bom, esse é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Como que eu sei que Deus é onipresente? Porque a palavra me diz que Ele é. Como que eu sei que Deus é bom? Porque a palavra me diz que Ele é. Então, como que eu respondo em adoração? A adoração, na verdade, ela é uma resposta àquilo que eu sei que Deus é. Então, aquilo que eu estou vendo, sentindo, ou aquilo que eu já sei. Então eu respondo em adoração. Mas como que eu sei? Pela palavra. Então, na verdade, a palavra ela nos instrui para termos uma adoração mais profunda e verdadeira, né? Então não é que a gente está menosprezando, gente. A gente dá mais importância para a adoração, mas a palavra é no muito culto público, né? Mas a palavra ela é muito importante para que a gente possa levantar uma adoração verdadeira, uma adoração em espírito e em verdade, né? Onde a gente entende quem Deus é e responde em adoração a Ele. E a gente tem percebido isso nos cultos também, né? Quando a gente vê que a adoração ela é mais vertical e a gente tem algumas músicas muito específicas que a gente percebe que o povo vem, não porque uma música dá hype, muito pelo contrário, algumas nem são da hype, mas quando a gente fala que Deus é verdadeiro, Deus é justo, Ele é fiel, cara, você vê a congregação cantando a plenos pulmões porque ela sabe o que ela está cantando. Ela não está cantando porque ela está vendo uma letra na projeção. Ela sabe, ela tem entendimento, né? A palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, ele é entendimento. Então, o conhecimento, para eu conhecer, eu tenho que ter entendimento de quem ele é. Então, quando você vê que a congregação está cantando com entendimento, é outra coisa, muda o ambiente, né? A gente teve algumas ministrações aqui onde a gente via quando a igreja ia para um ambiente vertical, parece que mudava o ambiente, né? Então eu percebo muito isso, sabe, Farley? Tipo, a gente tem construído algo, a gente tem ensinado, mas é uma construção mesmo, né? De um ambiente de adoração onde a gente tem ensinado, a gente tem dado tempo, a gente não sabia, a gente tinha muito conceito, né? A gente sentava à mesa e falava, cara, a gente falava da sala de oração, a gente falava sobre ter uma mensagem, qual é a nossa mensagem, o que Jesus está falando com a gente, né? Eu lembro, inclusive, de alguns áudios que a gente trocava no grupo no antigo cemitério, ou quase etéreo, né? Que a gente trocava ideias falando assim, cara, como que é? O que você acha? A gente vai fazer dessa forma? A gente vai fazer dessa forma, né? Então, quando a gente sentava à mesa e tal, só que, cara, a gente foi descobrindo o ambiente, a gente foi descobrindo um lugar, né? E óbvio, não é um molde, né? Não é um modelo, né? Que a gente vai falar assim, cara, faça dessa forma, os 3 passos para ter uma igreja com uma adoração verdadeira e sincera, né? Arrasta para cima e compra o curso aqui no Hotmart. Não, foi uma construção em família, cara. Né? Isso é muito importante, né? O som de uma família, o som de uma igreja, né? Quando a gente está construindo aqui, quando a gente está nos cultos públicos hoje, a gente percebe isso. E quando as pessoas vêm, elas são tocadas por Deus, sabe? Foram poucas as vezes que eu ouvi as pessoas falarem, nossa, a projeção é sensacional, nossa, o som tava animal, sabe?
Não. As pessoas, elas falam de quem? De Jesus. Que era uma das coisas que a gente sempre falava. Fala, cara, as coisas têm que apontar para Jesus. A adoração ela tem que apontar para Jesus. A palavra ela vai apontar para Cristo. E isso foi construído desde lá de trás. E hoje a gente vê uma igreja que, mesmo os membros, os visitantes, eles vêm e falam, poxa, eu senti Jesus aqui. Uma coisa diferente. Eu senti Deus aqui. Então, os novos membros, quando a gente senta para conversar na mesa, muitas das coisas que eles falam é isso. Cara, fazia tempo que eu não sentia isso. Nós estamos criando um ambiente de avivamento, de glória aqui dentro. Onde a gente está mais importante que Jesus venha do que a gente tenha um bom aviso ou que a gente tenha um bom som. São coisas válidas, são, mas Jesus é o mais importante, né? Então... eu complementando isso, eu acho que foi o Tom Molinari que falou a primeira vez que a gente ouviu, né? Que algumas pessoas dizem, não, a adoração prepara para a palavra. Então, é uma coisa tão simples, e a gente entende o que as pessoas querem dizer. Não, né? Isso prepara, amolece o coração das pessoas, por quê? Para ouvir a palavra. Só que, sem querer, você está colocando o homem no centro, como se todo culto fosse pronto para o homem. E, na verdade, a adoração ela é um propósito em si mesma, né? Por quê? Porque a adoração é o nosso relacionamento com Deus. Então, o Tom Molinari falou uma coisa muito interessante, né? Ele falou assim, não é a adoração que prepara para a palavra, é a palavra que prepara para a adoração. Esses dias até alguém me falou, então vamos mudar a ordem. Não é nesse sentido. É que ensinar, instruir na palavra faz com que as pessoas se tornem adoradores em verdade. Exatamente. Né? Então, a questão não é minimizar, como você falou, a importância da palavra. É justamente olhando para a palavra que a gente entende que se nós somos chamados para ser uma nação, uma geração de sacerdotes, e aí a gente entra na construção do que é o sacerdócio, a gente percebe que o que diferenciava o sacerdote de todas as demais pessoas, inclusive dos levitas, é porque os sacerdotes podiam ministrar ao Senhor, diferente de qualquer outro homem. Né? E os levitas, eles ministravam as pessoas, eles cuidavam dos utensílios do templo, mas só o sacerdote podia ministrar ao Senhor. Então, quando a gente fala de sacerdócio, essa é a principal importância. A parte mais importante não é ministrar aos homens em público, mas ministrar ao Senhor. Então é justamente o entendimento bíblico e a valorização da palavra que faz a gente entender que prestar o culto público, a parte mais importante é o que eu entrego para Deus. Agora eu acredito, Diego, assim, que existe um movimento, né? Essa coisa do ministério itinerante traz muito isso para a gente. Eu viajando, eu entendo que existe um retorno da igreja, isso não é com a gente só, mas existe um retorno da igreja à simplicidade. Eu lembro que quando a gente acabou de fazer um ano que a gente abriu a igreja publicamente, né? A gente ficou fechado, e quando a gente abriu aqui, você estava falando, eu estava lembrando de eu fazendo orçamento para colocar uma projeção mapeada aqui atrás e colocar uma iluminação. A gente não fez porque não tinha grana, porque eu vou te dizer que se eu tivesse dinheiro na época eu teria feito. Agora eu olho para hoje, isso parece assim não fazer nem sentido para a gente no ambiente que a gente tem. Né? Então eu fui algumas semanas atrás ministrar numa igreja que tinha muita iluminação e fumaça. A impressão que eu tenho hoje é que isso desconecta as pessoas até da adoração. Sim. Né? Que cria esse ambiente, porque tudo que você faz está comunicando alguma coisa, né? Eu tenho uma formação em publicidade, o pessoal aqui também vem da área, então você entende que tudo está comunicando alguma coisa, você está criando uma cultura. Então, quando você... A leitura que eu faço, mais uma vez, a gente não quer ensinar ninguém a fazer nada, a gente está falando do entendimento que a gente tem como igreja e como família espiritual. Mas quando você entra num lugar e vai começar uma reunião e é luz, fumaça, é som que você não ouve ninguém, e
você está comunicando que as pessoas estão ali, apesar de ter uma participação, mas elas estão ali para assistir um culto. Né? Agora, você não tem toda essa parafernália, é uma coisa às vezes até meio seca. E aí eu lembro muito da Upper Room, que é pra gente uma grande referência, né? A gente, todo aquele contexto americano, a gente sabe que recursos os caras têm, mas é simples. É simples. Por quê? Porque o foco não está no ambiente, naquilo que... o foco está no que as pessoas fazem junto. Né? E a gente é muito ministrado por isso, a forma que as pessoas dançam, se envolvem. Então hoje eu olho para isso e eu vejo que a gente, sem querer, a gente tinha uma intencionalidade, a gente tinha um desejo no coração de chegar em algum lugar que a gente não sabia como. Né? Então, e eu acho que Jesus nos empurrou para esse lugar. Então a gente está usando uma sala aqui para gravar, que é a sala de pastores, é a sala do presbitério. E eu lembro que quando a gente chegou, eu olhei e falei, não, vou fazer a sala de pastores aqui. Puxa, mas talvez a gente tenha que pôr uns drywall aqui, fazer uns biombos para cada um ter sua sala, e não tinha dinheiro para fazer o drywall. E a gente começou a ficar todos juntos. Hoje nós somos 3 casais de pastores aqui nesse ambiente. Hoje não cabe para mim a ideia de separar. Não. Então a gente entende que a gente precisa estar na mesa, a gente precisa estar junto, cada um tem sua mesinha aqui, mas a gente está no mesmo ambiente, a gente está em comunhão. E hoje é impensável para mim cada pastor ficar na sua sala. É lógico que a gente vai atender alguma coisa, mas nós estamos juntos. Isso vem trazendo uma forma de trabalhar, de entender o ser igreja, entender o ser presbitério. E eu vejo que na adoração aconteceu a mesma coisa, que a falta de recurso levou a gente a perceber algumas coisas que a gente não percebia, porque você é meio inserido no ambiente. Sim. Eu sou crente desde que nasci, então você vai vendo como todo mundo faz, o que está no hype, o que a galera está dizendo que é legal, o que os grandes estão fazendo, e parece que aquele lá é o caminho. E a gente, por uma limitação financeira mesmo, a gente descobriu algumas coisas que hoje a gente não abre mão. E eu acho que a igreja vê isso, porque a gente tem um ambiente totalmente de casa, né? A igreja parece uma casa, a gente ouve muitas pessoas, nossa, parece uma casa aqui. Né? E isso faz as pessoas participarem da adoração, que eu acho que é o que a gente viveu em casa. Você tá em casa. Então eu não vim assistir o culto, eu vim para que nós possamos cultuar juntos, e como isso é precioso. Agora eu entendo, e eu lembro muito, a gente falou de indicar alguns livros aqui, do livro do Jeremy Riddle, o De Volta à Essência, eu acho que ele fala muito disso. E eu entendo que existe um movimento de Jesus para a igreja, para nos trazer a simplicidade de algumas coisas de volta. Eu acho que hoje, assim, não cabe na minha cabeça a ideia de colocar jogo de luz, de colocar telão de LED. Alguém me falou, puxa, um telão de LED. Eu falei, cara, se a gente ganha um telão de LED, eu vendo e faço um monte de coisa aqui. Mandamos para missionário, fazemos isso, fazemos aquilo, porque não cabe, não é sobre isso. Né? E eu acho que é claro que a construção da doutrina em cima da adoração ela é muito importante, mas tem muita coisa que só a forma de fazer e o ambiente comunica. Você está ensinando, né? Querendo ou não, mais uma vez, a forma como você está fazendo as coisas é o que eu falo para a galera. Você está ensinando sempre. As pessoas estão sempre te olhando. Então, e não é por causa disso que a gente faz, mas no final do dia a gente está ensinando algo. A gente está falando sobre simplicidade. A gente está falando que a gente não precisa de muito. A gente está falando que, cara, não precisa ter um ambiente espetacular para acontecer algo, sabe? E no final das contas acaba voltando para dentro de casa. Entende? Essas pessoas elas vivem um ambiente de adoração aqui que elas percebem que é um lugar ok, não tem muita parafernália, e eles acabam percebendo isso e trazem para a sua casa também. Né? Então, isso também acaba refletindo na sua casa, novamente. Né? Então, eu gosto muito desse ambiente que a gente tem aqui.
A gente foi até, você falando sobre, não tenho vontade nenhuma de ter um jogo de luz, etc. A gente até foi colocar uns canhão de luz ali, e uma das nossas maiores preocupações era, cara, a gente não quer perder o ambiente. A gente não quer perder o que Jesus tem nos dado, que comunique algo diferente do que a gente tem, do que a nossa mensagem, sabe? Da nossa essência, daquilo que Jesus tem nos dado como identidade no reino. Né? Mais uma vez, cada um tem o seu jeito de fazer. Cada um, Deus deu uma porção, e essa é a nossa porção. Né? E nós temos vivido algo muito singular em Deus aqui. Então, qualquer coisa que pode atrapalhar, a gente olha e fala, cara, acho que não rola, né? Eu acho que é muito mais importante aquilo que nós temos vivido em Deus do que qualquer outra coisa que possa agregar ou prejudicar, né? Então, é óbvio que a gente não está pregando aqui que todas as igrejas precisam ser sem nada, mas é a nossa porção. A gente tem entendido essa identidade de simplicidade. O livro do Jeremy é pesado até. Né? Ele é pesado porque a gente sabe o contexto que ele viveu, né? E para onde ele está voltando. E você vê ele... Jeremy Riddle, só fazendo parênteses, que foi um dos principais ministros da Bethel ali, né? Sim. Já era da Vineyard, ficou conhecido já, e depois foi para Bethel, se tornou um dos principais ministros de louvor e voltou depois para Vineyard, né? Eu acho que eles até se desligaram da Vineyard agora, mas é um cara que a gente tem contato com algumas pessoas da equipe e tem, não só no livro, mas tem tentado encontrar esse lugar de simplicidade. E é engraçado que você vai para uma sala de adoração deles lá, uma sala de oração deles, eles estão dentro de uma sala. Inclusive ele transmite ao vivo isso. Sim, né? E daí você vê um cara que é conhecido internacionalmente, um cara que estava no hype há muito tempo. O cara tá voltando. Um cara com 10 pessoas numa sala. E o cara tá com 10 pessoas numa sala tocando de chinelo. E você vê verdade naquilo, sabe? Não é um negócio assim, eu vou ir pra essa salinha aqui porque essa linha tá dando certo. Não. Você vê verdade naquilo que ele tá vivendo. E é muito do que a gente tem vivido, né? Tipo, cara, e falando um pouquinho, só puxando um outro assunto rápido, muito do que a gente tem vivido e eu lembrei da sala de oração, por exemplo. A gente tem hoje um time aí falando do time de adoração, né? Como isso reflete também na igreja, né? O time de adoração hoje, acho que a gente tem 30 e poucas pessoas no time, mas todo mundo passa pela sala de oração, né? E sala de oração... É importante falar para o pessoal que não faz parte da igreja, não faz parte do ministério de adoração, ninguém participa dos cultos, ministra nos cultos, se não der turno na sala de oração. Então a gente entende que os caras eles precisam ser formados nesse ambiente. É até comum o cara chegar, né, Diego, e falar, poxa, pastor, mas é muito puxado, porque ensaio, os cultos, mais a sala de adoração eu não dou conta. Então a gente fala, puxa, cara, a gente super entende, você tem razão. Então pode fazer só a sala de oração. E é interessante que alguns escolhem a sala de oração hoje. Exatamente, a gente tem pessoas que querem esse ambiente só, não quer tocar no culto. Eu não quero tocar no culto, cara, eu quero só a sala de oração. Então é importante, por quê? Porque essa galera tem sido forjada na audiência de um. Sabe? Tipo, eles estão tocando talvez para uma sala vazia. Isso é muito legal você perceber que o cara tá ali. Cara, Diego, todo mundo tá com o coração zeradinho? Cara, eu não sei, cara. Porque assim, não, o cara tá vindo só para bater cartão? Não sei, cara. Alguns pode ser que sim. Mas eu creio que a grande maioria, pelo convívio, pelo que a gente conversa, cara, eles dão muito valor para esse lugar. E a gente tá dando as ferramentas, na verdade, para o cara perceber isso, né? É o que eu entendo. É porque às vezes você entra num ritmo, ensaio, não sei o que, é culto. Então você tá favorecendo, você tá criando um ambiente para que o cara chegue a um entendimento e a uma conclusão. Sim. Agora,
só Deus sabe e existe uma resposta dele. Exatamente. Mas assim, a gente está construindo, está oferecendo condições para que ele entre em um lugar de entendimento. Sim, e ele acaba construindo isso, e aquilo que ele vai derramar num culto público, ele já derramou para Jesus, para Deus, para tipo 3 pessoas, ou para nenhuma, só para Deus mesmo ali. Então eles construíram um ambiente de espontaneidade, um ambiente onde as pessoas conseguem discernir ambientes, sabe? E isso acaba influenciando na congregação no final das contas, né? Então você percebe que as pessoas que vão tocar ali, eles não estão preocupados com quanto de gente vai ter no culto, sabe? Então eles estão preocupados em ministrar o Senhor. Eu já cansei de olhar para trás, para a galera, e tipo ver todo mundo virado para a parede chorando, sabe? Por quê? Porque é espiritual chorar, porque essa é a chave, é virar de costas, é ministrar de costas para o povo de frente para Deus. Não, cara, não é isso. É porque o coração deles não está na apresentação. Porque independente, né? Teve um ministro que veio aí esses tempos atrás, e eu estava trocando uma ideia com ele ministrou aqui uma vez, e ele falou assim, estava conversando com outro cara, ele falou assim, cara, eu vim ministrar aí, me falaram que era para ter 1 hora de louvor, eu fiquei meio, cara, como assim 1 hora e tal? Culto de domingo? Um culto de domingo com 1 hora de louvor. Ele falou assim, cara, só que daí quando eu olhei no relógio era 1h20 e a pessoa que tava tentando fazer o meio não tava conseguindo. E daí ele falou assim, cara, e ele falou assim, eu já vi em outros cultos aqui que eu não tava ministrando. E ele falou assim, não interessa quem esteja ministrando. Então isso é um indício de uma cultura de adoração sendo estabelecida. Isso. Porque assim, não interessa, cara, quem tá lá. Interessa pra quem é. Sabe? Então, cara, você vai pregar, cara, é sensacional você pregando. Mas, cara, você percebe que, cara, quem prega, a galera tá faminta por Jesus, sabe? Quem tá ministrando, cara, a galera tá ali meio ressabiada, quem que é, mas de repente, cara, quando começou o pau fecha, mano, a galera já foi. Porque, assim, foi uma cultura de adoração que está sendo estabelecida, sabe? Então, isso me alegrou muito o coração, porque, assim, eu sabia que não era por causa de mim que sou o pastor de adoração da igreja, sabe? Não é por causa do Henrique, que é um super ministro de adoração, não é por causa dos outros líderes de adoração que são sensacionais na sala. Não, é por causa de Deus, cara. É porque a gente entendeu que não é por causa da gente, sabe? É para quem e não de quem tá vindo. É para quem que tá sendo oferecido aquilo, sabe? Então as pessoas, elas estão entendendo. Então isso foi uma construção, graças a Deus. A gente, mais uma vez, a gente começou com sparks, né? Com algumas coisas, tipo assim, cara... Impressões no coração de algumas coisas. E, cara, Deus foi muito gracioso com a gente. Assim. A gente erra bastante, né? Mas eu tenho percebido uma igreja que tem entrado no ambiente de adoração em todos os cultos, sabe? E tem sido uma crescente. Crescente não significa barulho, né? Crescente significa entendimento, sabe? Então é uma igreja que entende quando é o fervo, que levanta a cadeira para cima, né? Berra com força, e tem entendido aos poucos também a contemplação. Exatamente. Sabe? Onde fica um selá tocando, os ministros ficam lá tocando, e às vezes eu falo no fone para eles, falo, gente, agora a gente só vai tocar. E a gente fica lá tocando, e a igreja vem e constrói um ambiente, às vezes ficam de joelho chorando, às vezes ficam fervendo junto, mas tem entendido. E o que eu acho que é legal, que toca muito meu coração, Diego, é que não tem um padrão, né? Então você olha, não é um padrão, porque assim, você ensinou o modelo de fazer. Porque às vezes você entra nesse celular e a galera começa a falar em línguas e explode. E às vezes parece que vai acabar, você vê o povo vai pro chão, quase ninguém abre a boca, fica um silêncio. Por quê? Porque não existe um padrão. E isso fala para mim que a gente não mecanizou para outro lado. Né? Então que é vivo.
Exatamente. Né? Que é uma... cara, exatamente, é vivo, é orgânico. É orgânico, né? E eu lembro, agora trazendo lá para nossa realidade da salinha, há muitos anos, ano passado, né? Muitos anos atrás. Retrasado, que a gente tava... Eu lembro de uma live em específico, cara. Eu não sei se você lembra, mas eu acho que você deve lembrar, que eu falo isso para todo mundo, cara. Que é exatamente isso, que a gente tinha rompantes ali, tinha dias que a galera ficava chorando, tinha dias que a galera tava lá, tipo, entusiasmada mesmo, mas esse dia foi um dia de contemplação, e eu lembro que a gente terminou a live, eu toquei mais, acho que talvez uma meia hora, 40 minutos, e eu senti o Espírito Santo falar assim, para de tocar. E eu lembro que eu peguei o violão, eu debrucei no meu colo, e cruzei os braços em cima e fiquei em silêncio, cara. E foi muito especial esse dia, porque ninguém levantou, cara. Todo mundo entendeu o ambiente que Jesus estava ali, cara. E ninguém parece que tinha coragem de falar, cara. Tipo, ficou aquele silêncio assim, tipo, mano, todo mundo assim, meu Deus, Deus tá aqui. Meu Deus, Deus tá aqui. Meu Deus, ele tá aqui. Meu Deus, ele tá aqui. E eu lembro que a gente ficou nisso... Tipo, uns 40 minutos, cara. Tipo, não foi tipo 10 minutos. Ficou uns 40 minutos nessa. Eu lembro que as meninas desceram pra fazer a comida. E depois eu conversando com a Paty falou assim, meu Deus, não sei o que. Eu ia, acho que era a Débora que tava junto. Eu e a Débora até falando, cara, o que aconteceu lá em cima? Que todo mundo ficou em silêncio, ninguém desce. Alguma coisa aconteceu. E esse dia mostra como foi orgânico tudo. Vivo. E já aconteceu isso aqui. No culto. Sim. Tipo, cara, ficou um pedzão rolando e, cara... nesse sábado mesmo, né? Não era você, era o Henrique Ortiz que estava ministrando. A gente estava com um pastor amigo de fora e o culto começou às 8 e terminou acho que 10 e pouquinho, né? E eu, preocupado com o cara que estava com o filho aí, eu trouxe ele para a sala aqui para oferecer alguma coisa para ele para comer, atendi ele. E a gente saiu, porque daí ele fez um apelo, o time de adoração veio, e eu acho que era quase meia-noite quando eu saí daqui. Sim. E eu acho que 80% das pessoas que estavam no culto estavam lá ainda, porque a adoração voltou no apelo, 10 horas da noite, e ficou, era meia-noite, o pau estava fechando, e estava um orando pelo outro, e profetizando, e anjo nadando de costa e aquele balaio de gato, né? E uma coisa que eu só queria puxar isso aqui também, a gente tem vivido todo esse ambiente e, cara, a gente tem recebido alguns testemunhos muito incríveis, que cara, de pessoas sendo curadas sem ninguém colocar a mão na cabeça. Há vários testemunhos, sim, né? Tipo assim, eu recebi teve um recente agora de uma moça que ela foi curada de um tumor na mão. Cara, desapareceu no meio da adoração. E ela mandou foto, né, cara? Então, assim, cara, o antes e o depois, né? Outras pessoas já falaram de terem sido ministradas, tipo, cura de depressão, cura física, e vendo... Cara, ninguém colocou a mão na cabeça de ninguém, cara. A gente só falou assim, Jesus, vem aqui. Vem aqui, que é o que mais a gente quer, né? Então, poxa, tudo isso acaba culminando porque a gente tá apontando tudo para Cristo ali, a gente tem construído um ambiente onde a gente preza pela presença de Deus e honra ela. A cultura de glória que a gente tem falado, glória, né? E daí a glória vem e faz as coisas que as pessoas talvez nem pediram. Porque Deus sensacional não ter um elemento diretamente humano nisso, né? Quem que orou por você? Cara, ninguém orou. Deus fez. Ninguém orou. Deus fez, né? E se sabe, Diego, eu vou até... Eu vejo assim... Como a gente falou, a gente tinha um desejo no coração. A gente tinha algumas impressões, a gente tinha muita vontade de corresponder, de experimentar. A gente sempre falava, a gente quer que Jesus faça algo aqui que a gente não consiga ensinar para os outros. Exatamente. Né? Agora, eu vejo que muita coisa foi misericórdia de Deus, eu creio que pela sinceridade do nosso coração, né?
Eu falei isso em alguns lugares. Eu lembro de um culto específico logo no começo, quando a gente começou a ter o culto público aqui, porque quando a gente ficou em casa a gente não anunciava, né? Não podia vir, a gente não estava recebendo ninguém. E a gente teve um dos primeiros cultos aqui, e eu acho que teve 1h20 de adoração. E eu lembro que estava uma presença de Deus incrível, eu lembro de eu estar de joelho, e aí eu olhei o relógio e falei, cara, tá 1h20 de adoração. E a gente ia acabar de abrir a igreja e estava cheio de visitante. Eu olhei e como pastor da igreja, eu vou confessar para você, eu pensei, meu Deus do céu, esses visitantes nunca mais pisam aqui. O cara vai vir num culto que tem 1h20. Falei, cara, vai demorar 3 horas esse culto. Eu prego 1 hora, 1h15. Eu falei, meu Deus do céu, a gente vai ficar com 30 cabeças dentro da igreja. As pessoas não vão aguentar esse culto aqui. E eu fui tentado a entrar no sistema. Por quê? Porque no final das contas tem salário de pastor, tem aluguel de prédio para pagar. Eu falei, meu Deus do céu, as pessoas não vão ficar aqui. E realmente eu acredito que a gente não tem um perfil de igreja para crescer rápido, para atrair as pessoas. Mas eu lembro que aquilo foi tão forte para mim porque eu tive que tomar uma decisão ali. Sim. Então eu fui tentado a falar, não, cara, eu vou subir, vou pedir, vou orar, vou pedir para dar glória a Deus, você pode dar um salva de palmas aí. Então eu acho que aquele dia para mim foi uma coisa tão pessoal e foi no meio do culto, mas eu acredito que naquele dia eu tive uma decisão de ceder ao que as pessoas esperam, ao que as pessoas querem, ao que funciona, ao que eu aprendi, ou aquilo que a gente sempre disse que queria. Não, a gente quer que Deus faça do jeito dele, que a gente não saiba explicar, que a gente não domine, que o Espírito tenha liberdade. A gente tinha todo esse discurso, mas naquele dia eu falei assim, cara, eu preciso decidir por isso. E se eu decidisse de verdade, talvez não fique quase ninguém aqui. Sim. Mas aquele dia eu tive uma decisão no meu coração. Eu falei, Deus, o Senhor nos chamou para ser isso aqui. E só vai ficar quem o Senhor escolheu e quem entende que quer ser isso também. Como eu falei, a gente não quer... Glória a Deus por ter tantos ministérios diferentes, mas hoje a gente entende que o Senhor nos deu uma identidade, né? E a gente está mais preocupado em ser fiel à identidade do que à quantidade de pessoas que a gente vai ter. Sim. Então, o Diego faz parte do presbitério, a gente conversa isso muito, essa é a sinceridade do nosso coração. A gente nem sabe quantas pessoas tem na igreja, a gente imagina os 350 hoje, talvez, com um ano aí de igreja aberta, né? Então a gente não fica pensando em crescer, a gente não fica contando gente, não fica fazendo pressão para multiplicar a célula, né? Livingston. Mas a gente fica assim, cara, a gente está sendo fiel, a gente está ouvindo ainda, a gente não está criando um padrão, né? A gente está sensível. Alguém me perguntou assim, qual que é o teu maior desafio como igreja hoje? Eu olho e eu vejo que a gente está vivendo coisas especiais, singulares, porque a gente conseguiu ouvir e corresponder. Então eu acredito que o maior desafio para a gente é continuar ouvindo. Porque Jesus está sempre fazendo alguma coisa nova, Jesus está sempre propondo algo novo, ele sempre está te provocando a entrar num lugar novo, e para que a gente continue vivendo coisas novas do Senhor, a gente tem que continuar não só sempre ouvindo, mas sempre disposto a, em várias situações a gente tem que escolher, falar não, é arriscado, mas é um preço a ser pago, né, cara? Porque assim, falando isso, pegando um gancho que você falou, cara, uma das coisas que a gente falava no início era assim, cara, o nosso desafio agora é que a gente sabe fazer. Porque a gente veio de um contexto onde era uma igreja muito saudável, né? A gente sabia fazer igreja, né? A gente caminha 12 anos junto. 12, 13 anos junto. Então, cara, a gente viveu muita coisa ali. Então a gente saiu de um lugar e com uma direção de Deus para construir algo. E daí, cara, não faz sentido a gente sair de um lugar para replicar a mesma coisa que a gente vivia lá.
né? Então era primeiro desafio nosso foi, cara, o que Jesus quer fazer? Porque é muito fácil a gente abrir as portas da igreja e fazer culto. Cara, a gente sabe. Eu sei que música que toca na hype, eu sei que se eu tocar umas notas menor a galera vai chorar. Você sabe a entonação da palavra. Cara, isso é natural, sabe? Tipo, a gente aprende a fazer. Mas, cara, e aí o que Jesus quer fazer? E não o que eu sei fazer. Então, a partir do momento que a gente conseguiu ouvir de Deus e replicar aquilo que Deus ouviu, né? Pegando, por exemplo, um exemplo de Davi, por exemplo. Cara, mano, ele vê um modelo e replica esse modelo, sabe? Então, assim, cara, beleza, ouvimos, entendemos, algumas coisas ficaram meio nebulosas no caminho, mas depois Deus foi abrindo e mostrando pra gente. Agora que a gente tem isso aqui, cara, como que a gente continua ouvindo e como a gente não fica apegado, sabe? Aquilo que a gente já ouviu. Sabe? Exatamente. Tipo assim, cara, e aí? Beleza, a gente construiu um lugar. Tá legal. Agora isso é o hoje. E daqui 10 anos? Como que vai ser? A gente fala muito sobre avivamento, a gente quer que Deus se mude pra cá mesmo, né? Então, assim, mas assim, cara, e aí? Como que vai ser essa construção? Né? A gente pega o vídeo do meu avô espiritual, lá do Dan, né? E fala sobre estigma. Qual vai ser o estigma? O que vão falar? Né? Qual vai ser a reputação a ser quebrada ali? Né? Então são muitas coisas que a gente hoje é o nosso maior desafio, né? Como que a gente permanece ouvindo Deus, né? Que a gente cara, a gente não quer perder a presença. A gente, se Deus não for com a gente não vai para lugar nenhum, né? Então a gente é um desafio muito grande, mas cara, é um desafio para próximos capítulos, né? Mas eu estou muito contente com aquilo que a gente tem vivido, mas com um temor muito grande. Eu lembro de uma reunião em específico que nós três lá, quando acabou a reunião, todo mundo no chão, largado, aquela choradeira e tal. Eu lembro de a gente estar nós três, eu, você e o Gu, e aí a gente comentar, cara, que temor de Deus. Meu Deus, olha o que Jesus está fazendo, sabe? Como que a gente fez? Não sabemos, sabe? A gente teve impressões, a gente foi correspondendo a Deus, mas não tem um modelo perfeito. Não, cara, faz assim que vai dar certo. Não, a gente tem experimentado alguns favores de Deus, mas se eu pudesse, de alguma forma, se alguém me perguntasse, poxa, Diego, como que eu estabeleço uma cultura de adoração na igreja? Eu falaria, cara, ensine as pessoas sobre adoração. Dê tempo, sabe? Porque, mais uma vez, o tempo é muito importante. É essencial. Essencial. Eu entendo hoje que não dá para construir isso com pressa. Porque quando o tanto de tempo que você dá para uma coisa, você está dizendo o quanto ela é importante para você. Exatamente. Então você falar que, e tudo bem, tá? Tipo, se você ficar triste comigo, se você tem 15 minutos de adoração na sua igreja, 20 minutos, mas assim, quando você fala assim, eu vou dar 20 minutos de adoração para a igreja, você tá dizendo o quão importante é a adoração da igreja. E tem 18 de aviso. E tem 18 minutos de aviso, né? Então você tá definindo as importâncias dentro de um culto para o Senhor. E veja o quanto isso é pesado, cara. Porque você, homem, está definindo o quanto de importância tem as coisas para um culto para o Senhor. Cara, e fica mais pesado ainda se você pensar o quanto de tempo dentro de uma estrutura de culto você vai dedicar para que Deus seja adorado. Exatamente. Então, cara, dê tempo. Dê tempo. Cara, quanto tempo é o ideal? Cara, aí é você que vai definir com a sua congregação. Mas a gente pré-definiu um tempo ali, mas dê tempo. Terceiro, então, primeiro, ensine a igreja a respeito de adoração e sacerdócio. Segundo, dê tempo para as coisas. Dê tempo para Jesus se mover. Mostre a importância através do tempo que você dá.
E terceiro, engaje líderes, engaje a igreja, engaje os pastores da igreja. A liderança, ela precisa estar vivendo aquilo que ela prega, né? Então, eu diria até dê o exemplo, né? Dê o exemplo, exatamente. Porque a gente cansa de, em reuniões, igrejas, que o pau tá fechando a adoração, aí quando a adoração tá terminando é que o pastor aparece no culto, exatamente. Então, se eu que sou o líder tua frente, eu não sou um adorador ali junto, por que a igreja... Sim. Por que o cara vai chegar na hora? Claro que existem situações, você está esperando alguém que vem de fora ministrar. São situações esporádicas, né? A gente procura, né, Diego, assim, não ter atendimento na hora. Não, eu não consigo, você consegue? Então chega na hora da adoração, eu te atendo durante a adoração e depois... O cara chega e não sabe nem o que está acontecendo no culto, mas tudo isso está comunicando, falando da importância que é o dom. Exatamente. E quarto, se você tem igreja nas casas, outras reuniões... Que envolve ensino, adoração, cara, ensine isso ali também. Porque a adoração, uma cultura de adoração, ela não é só estabelecida no culto público. Ela é construída no seu devocional, ela é construída no seu sacerdócio, ela é construída com os irmãos na fé, onde você vai estar, né? Eu lembro que na época do Covid, a gente fazia algumas reuniões menores com o pessoal mais próximo nosso, e a gente teve tempos, por exemplo, eu chamava 2 casais em casa, que era o que o Covid podia. Daí a gente tinha tempo de adoração e leitura da Bíblia, leitura em voz alta da Bíblia. Falando, Deus, a gente dá importância para a tua palavra, a gente dá importância para a adoração, a gente quer estar junto, sabe? Então isso vai construindo uma cultura de adoração na igreja, porque as pessoas vão percebendo o quão importante é isso, né? Se você dá muita importância para aviso, se você dá muita importância para o café da igreja, se você dá muito mais importância para a palavra, ou muito mais importância para qualquer outra coisa, você está comunicando isso para as pessoas. Você vai falar mais disso. Só que é muito especial você ver que Livingstons nossos estão vivendo tempos de adoração, mesmo que curtos, eles estão vivendo intensamente aquilo, sabe? Cura acontecendo também no meio da adoração, manifestações, né? Então, tudo isso está comunicando algo, tudo isso está ensinando as pessoas. Então, eu acho que esses 4 pontos são muito importantes para as pessoas entenderem uma cultura de adoração na igreja, o ensino, o tempo, o engajamento dos pastores e líderes, e isso viver não apenas no ambiente público, do culto público, mas nas casas, nas reuniões, sabe? Tudo é motivo para você sentar, pegar um violão e adorar Jesus, sabe? E não tem violão? Adora ali, põe uma música, faz alguma coisa, mas adore Jesus. Tenha tempo, sabe? Então, é isso. Eu queria só complementar, eu acho que você deu um exemplo interessante, até para arrematar a ideia, quando a gente fala que a adoração é a parte mais importante do culto público, porque o culto fala de cultuar. Nas Livingstones, que são as nossas células, a gente entende que além do pastoreamento, a Livingston tem um propósito evangelístico. Então, a gente sabe separar o ambiente, o que é o culto, e a Livingston já tem um caráter mais evangelístico, que é ministrar ao mundo. Então, como que a gente faz na prática aqui? A Livingston, ela tem de 45 minutos a 1 hora. Então, a adoração não passa ali de 15, 20 minutos. Agora, o que tem acontecido é que a Livingston acaba em 1 hora pensando no visitante, naquele que não é convertido, mas esses grupos eles têm liberdade para, depois de fazer um encerramento, orar, voltar com a adoração. Então a pessoa não fica constrangida, se quiser ir embora, vai embora, às vezes tem um lanche ali, mas muitas vezes, a maior parte às vezes da Livingstone, da célula permanece, o pessoal volta para a adoração e depois faz isso com liberdade. E eu acho que é isso. Meus amigos, e aqui acaba o nosso primeiro Cornerstone Podcast. Espero que tenha abençoado muito você. Deus te abençoe. Deus abençoe, gente.